A próxima conferência será ministrada pelo Dr. Walter Feldman. O Dr. Walter Mayer Feldman é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, tem um extenso currículo na vida pública, com 7 mandatos nas esferas municipal, estadual e federal. É deputado estadual eleito em 1994, foi secretário da Casa Civil do Governo Mário Covas e presidente da Assembleia Legislativa de 2000 a 2003. Foi também titular das secretarias de coordenação das subprefeituras e de esportes, lazer e recreação da cidade de São Paulo. Além de secretário especial no governo de Gilberto Kassab e representante de São Paulo no Comitê Olímpico Brasileiro. Em 2014, voltou à iniciativa privada e de abril de 2015 a junho de 2021 foi secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. É autor de diversas obras, entre elas Esporte, Inclusão e Magia, São Paulo, o Bom Combate da Paz, São Paulo, Brasil, Discutindo a Relação e Vitamina D e Esclerose Múltipla. Apaixonado por São Paulo, pela medicina e defensor do meio ambiente, é o presidente da feira Longevidade Expo e Fórum e a Silver Week, com o objetivo de consolidar o evento como principal plataforma da economia prateada em São Paulo e no Brasil. Dr. Feldman, por favor, inicie a sua apresentação. Muito obrigado, doutor Lauro, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje. Doutora Cristina Hoffmann, fiquei impressionado com a sua apresentação, meus parabéns. Não é para menos que temos aqui o papel da OPAS, da Organização Mundial de Saúde, sabemos como vocês têm se preocupado com esse tema. Gostaria que os governantes do mundo se preocupassem também, no plano federal, estadual e municipal. E hoje aqui no Fórum São Paulo da Longevidade, ou Fórum Expo Longevidade, na sua 6ª edição, nós reunimos aqueles que têm tido uma militância nessa área, uma militância institucional, pública, privada, familiar, juntando um grupo, eu diria, consistente de pessoas que possam articular juntamente com as instituições, o poder público, mas o setor privado, principalmente, aquilo que efetivamente vai apresentar o resultado na ponta. Nós temos a conclusão de vários livros, hoje em dia, falando sobre a medicina do futuro, vou falar um pouco sobre isso também, mas ela desemboca exatamente na questão da atenção primária, na promoção, na prevenção, na predição, aspectos que normalmente são desprezados por conta do chamado sistema hospitalocêntrico na área de saúde e que impede que tenhamos aqueles cuidados iniciais em qualquer faixa etária, não apenas no momento da longevidade, para que eles tenham a chamada jornada, as trilhas de cuidado acompanhado até esse período mais complexo. Doutor Gonçalo, é um prazer recebê-lo, não tinha visto ainda, outra figura proeminente do sistema de saúde no Brasil e particularmente aqui em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou rapidamente acrescentar elementos àqueles que foram apresentados pela doutora Cristina, mas eu queria lembrar que essa é a 6ª edição do Fórum, cada vez mais consistente, cada vez mais organizado, trazendo aqueles que têm algum papel na sociedade brasileira, trazendo experiências internacionais. É o primeiro fórum que já traz figuras que possam nos oferecer elementos de experiências em outros países. Aqui teremos personalidades da Alemanha, de Portugal, da Argentina, do México, com a conexão que cada vez se faz mais necessária, até para que possamos atender às recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, esse é um dado impressionante, porque
não vai acontecer a Revolução Prateada, ela já aconteceu. É um fato determinante para que uma série de aspectos relacionados a políticas públicas, a políticas do setor privado relacionadas ao trabalho, ao empreendedorismo, ao emprego, à compreensão da intergeracionalidade no trabalho, mas também na comunidade, vão impactar cada vez mais a nossa realidade. Nós costumamos comparar a questão da longevidade presente como revolução da mesma forma que as mudanças climáticas, que alguns dizem que temos que nos preocupar mais. Não, a tragédia já está instalada, ela não vai acontecer daqui a um tempo, ela já aconteceu e nós não precisamos citar aspectos dramáticos dos últimos tempos, dos últimos dias, relacionados a enchentes, relacionados a mudanças extemporâneas do clima, relacionadas às queimadas que estão impactando tanto o Brasil como outros lugares do planeta. É uma urgência do ponto de vista da longevidade, é uma urgência do ponto de vista das mudanças climáticas. Qual é o grande problema? Países, particularmente da Europa, Japão, Estados Unidos, já identificaram isso há algum tempo, já se planejaram e têm respostas, ou esperamos que tenham respostas mais adequadas, na medida que você concebe um determinado fenômeno de caráter social, sociológico, e começa a implementar medidas para poder se antecipar àquilo que efetivamente vai ocorrer. A diferença entre o Brasil e os outros países desenvolvidos é que lá houve um processo de enriquecimento da sociedade. Ao contrário, o Brasil está ficando mais velho de uma maneira muito acelerada, mas ainda muito pobre, com muitas desigualdades sociais, o que nos impele mais rapidamente a implantar as políticas públicas baseadas, se possível, num planejamento prévio que até agora não aconteceu. Portanto, o nosso futuro é hoje. Como é dito aqui, o Brasil vive um dos processos mais rápidos de envelhecimento. Já deve ter sido citado, como tem sido citado em outras palestras, o IBGE demonstra a mudança extraordinária que aconteceu no último período, conferindo hoje aos 60 a mais parcelas próximas a 15% da população, mas diagnosticando em 2050 atingiremos 30%, como já acontece em algumas cidades do Brasil, como já acontece nos países desenvolvidos. Portanto, é muito acelerado. Nós temos aqui no site do Fórum um contador que identifica a cada segundo o que está acontecendo na nossa realidade. No mundo, a cada 2 segundos, um novo 60 a mais. No Brasil, a cada 20 segundos. Ainda não tem aceleração do planeta, mas nós já estamos em marcha muito acelerada também. Portanto, um dos movimentos mais rápidos, a doutora Cristina falou, em muitos locais nós já superamos a população de 15 a 24, superaremos daqui a pouco aquela dos 24 a 36, e isso é de maneira cada vez mais acelerada na chamada pirâmide etária. Isso é bom ou é ruim? Depende. Tá certo, Gonçalo? Depende do planejamento. Todo mundo sabe, o Brasil teve a grande chance de termos a janela demográfica da juventude, que em grande parte alimentava a nossa complexa aposentadoria. Ela já acabou. Nós temos 2 outras janelas agora. Uma janela da produtividade, que o Brasil ainda tropeça nesse sentido, e a janela da longevidade, interpretando que essa população, que continua ativa e saudável, se tiver maiores cuidados nas trilhas de cuidados, da jornada, poderá se qualificar ainda mais, mas nós sabemos que essa população pode vir a ser uma das respostas adequadas para o mercado de trabalho brasileiro, trazendo a sua experiência, a sua qualificação profissional, a sua requalificação, e aqui no fórum tem várias entidades que trabalham na requalificação profissional, tem uma delas, como a Maturi, que já
orienta mais de 250 mil pessoas e da mesma forma trabalha na outra ponta para que as empresas considerem a possibilidade de contratar essa população para que ela possa trazer a sua experiência, mas ainda uma parcela ponderável da sua vida produtiva, com qualidade, com saúde, para nos trazer a sua contribuição, construindo uma intergeracionalidade mais qualificada. Os números são só repetidos, mas são esses que a gente já sabe. O IBGE 50 mais, em torno de 55 milhões de pessoas, 60 mais 35, mas a cada momento esses números são alterados. Esse é um dado relevante que interessa a todos nós, ou seja, nós que considerávamos essa população já numa fase sem capacidade produtiva ou tendo uma parcela pequena de participação na economia, os números são absolutamente surpreendentes. Se houvesse uma nação chamada longevidade, portanto, que tem características de impulsionamento da economia de maneira muito vigorosa, seria provavelmente a terceira nação do mundo, só sendo superada pela China, pelos Estados Unidos e pela China. E nós sabemos que a economia de hoje, aqui no Brasil, 42% das compras do comércio, seja via virtual, seja via física, é feito pela população 50 a mais. Não é para menos que parte ponderável dos municípios brasileiros, doutor Lauro, eles dependem daquilo que vem da aposentadoria para fazer a economia circular naquele município. São dados impressionantes. Talvez se somarmos todo o papel da economia nesse segmento, seria em torno de 2 trilhões de reais nos dias de hoje, e na economia mundial, acima de 30 trilhões de dólares. O que faz com que essa população, doutora Cristina, não seja reconhecida apenas pelos seus direitos, pelo trabalho realizado no passado, pelo momento de descanso, mas porque injeta, impulsiona e faz a roda da economia girar com uma velocidade surpreendente. E nós sabemos, tá certo, Gonçalo, que quando a economia impacta, a política começa a se preocupar, tá certo? Então, esse é um dado muito relevante. Nós consideramos 70% de poder de compra hoje da população no planeta está na mão dos 50 a mais. Então, como é que a indústria farmacêutica deve se preocupar com isso? De maneira relevante, porque apesar de estar produzindo de forma ativa e saudável, mas tem necessidades por conta das doenças, da comorbidade que se agrega nessa faixa etária, de ter um consumo regular de medicamentos, portanto, mais tempo de vida, mais tempo consumindo. Então é necessário que essa parte econômica das ciências farmacêuticas também tenha um olhar mais atento para essa população. O doutor Lauro me pediu para fazer um resumo de quem nos representa, quem está preocupado, o que tem havido. A doutora Cristina já falou sobre esse aspecto, mas nós juntamos um pouco aquilo que se tem debatido no mundo e no Brasil sobre essa matéria. Eu diria que há uma preocupação, certo? As Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, através do Plano de Ação Internacional de Madrid, já em 2002, já identificava o aspecto relevante desse segmento. Os relatórios do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ou seja, aquilo que não era um fator relevante da chamada diversidade ou dos segmentos populacionais, a partir desse momento passa a ser. A Convenção Internacional sobre os Direitos dos Idosos, né, trazendo sempre a questão dos direitos e da implementação de políticas públicas necessárias. Nós temos milhares de cidades no Brasil que já têm o título, a perseguição do título Cidade Amiga do Idoso, para que na ponta dos municípios haja esse tipo de preocupação. Há um esforço de centenas, talvez 1,5 milhar de prefeitos já preocupados em colocar nessas suas pautas esse elemento que cada vez passa a ser
mais relevante. Esse dado fundamental que a doutora Cristina também revela, que é a questão do etarismo ou idadismo. Aqui no Brasil tem se falado mais de idadismo ou ageísmo do que etarismo, mas uma série de publicações têm sido feitas para nós traduzirmos esse que provavelmente é um dos preconceitos mais universais, mais dramáticos e mais estruturais da sociedade humana, que é a consideração que o indivíduo, quando chega a uma certa idade, ele passa a não ter mais os elementos necessários para ser considerado um cidadão pleno. Isso não é verdade, como nós temos falado aqui, mas tem que haver um combate explícito. Eu considero o quarto preconceito mais relevante. Depois do gênero, o racismo, a questão LGBTQI+, mas essa questão do idadismo tem que ser tratado com muita relevância, porque senão ele nos impede, principalmente no mercado de trabalho, mas também nos conceitos comunitários, familiares, do tratamento que deve ser dado como direitos, mas também na consideração de que essa figura, nessa faixa etária, pode ter ainda um papel relevante na sociedade moderna. Então, campanhas contra o etarismo me parece ser, nesse momento, muito relevantes, não estão nas ODS da ONU, mas nós identificamos como na maioria delas está, de certa forma, incluída a preocupação adicional em relação à longevidade. No Brasil, vocês sabem, desde 2003 já existe o Estatuto do Idoso, foi um passo muito relevante, é uma contribuição grande que foi dada pelo Congresso Nacional, pelos executivos, da implementação de políticas públicas e de considerar de maneira mais adequada o papel do idoso na sociedade brasileira, é passível de reformulação. Eu falava agora com o secretário nacional da pessoa idosa, o doutor Alexandre da Silva, como que a Secretaria e o Ministério dos Direitos Humanos têm cada vez preocupado mais com esse aspecto, ainda aquém daquilo que a gente gostaria, que tem uma série de outros aspectos relacionados aos direitos humanos que ainda tem um tratamento, uma consideração mais relevante do que aquela que nós achamos que deveria ser maior em relação ao longevo. Mas nós tivemos com o presidente Lula, antes da eleição, e ele dizia do seu próprio papel. Aos 78 anos, o Brasil é comandado por uma pessoa muito longeva, tá certo? Acima de 60, de 70, se aproximando dos 80, mas o que mostra que é possível, em qualquer função política, empresarial, social, associativa, comunitária. Doutor Lauro é um exemplo. O senhor tem quantos anos? 85. E o Congresso, provavelmente, a conferência não estaria acontecendo se não fosse muito do seu empenho pessoal, tentando trazer o setor farmacêutico para continuar debatendo as matérias, e eu espero que o senhor não se aposente tão rapidamente, porque nós temos que ir deixando legado. O Gonçalo sabe disso, né, Gonçalo? É difícil deixar legado. Nos próximos dias eu vou fazer uma palestra sobre o Franco Montoro, tá certo? Que há 25 anos morreu. Eu adoraria que nós tivéssemos um exército de pessoas que seguissem o pensamento, a postura, o comportamento. Eram as figuras políticas mais preocupadas com a juventude, com o racismo, com a questão do combate à discriminação de gênero. Quantos Montoros e Lauros a gente precisaria, quantos doutora Cristina, para que isso fosse uma roda muito mais objetiva, muito mais eficiente para mudar a nossa realidade. Mas temos que admitir que o Estatuto do Idoso teve um papel muito relevante, pelo menos na compreensão e na pressão sobre a sociedade para que ela mudasse a sua prática. Política Nacional do Idoso, feita em 1994, quando começa a se apontar a importância disso. O Plano Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, vocês veem que tem muita formulação, né? Tem muito pensamento a respeito, tem muito congressos, seminários, planos, estatutos, mas nós, na realidade, sabemos que no dia a dia, na prática, ainda é uma realidade bastante difícil a ser
modificada. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, conselhos estaduais, a maioria dos municípios brasileiros tem por obrigação legal criar os seus conselhos municipais da pessoa idosa, e nós estaremos aqui num debate amanhã, às 13 horas, Conselho Nacional, Estadual e Municipal, discutindo o trabalho da sociedade civil no avanço dessas políticas. Todos os anos nós chamamos aqui autoridades, governos, nós temos estimulado muito o parlamento a se adequar a essa nova realidade. O parlamento brasileiro, parlamento estadual, parlamento municipal, tem uma história de discutir mais a aposentadoria, né, e os direitos ainda das velhas batalhas remanescentes, mas nós estamos trabalhando para discutir a longevidade. Já tem uma frente parlamentar da longevidade em Brasília, com 220 assinaturas, para envolver deputados e senadores para se dedicarem a essas bandeiras. Estamos trabalhando os estados brasileiros para fazer isso também. Mecanismos de impulsionamento do debate e de encontro de respostas para esses aspectos. Os problemas que temos a resolver: a intergeracionalidade, está dentro do idadismo, da resistência, muitas vezes, do setor produtivo, para ver como que essa integração pode ser absolutamente produtiva, acesso a serviços públicos, inclusão no mercado de trabalho, que acho que é um movimento que começa a acontecer com mais força, e o planejamento financeiro. Hoje, grande parte das instituições financeiras, empresas de seguros, estão trabalhando muito a ideia de como colaborar, contribuir, do ponto de vista da educação financeira, para que eles tenham todo o enquadramento que não os leve a dívidas, crédito consignado, esses equívocos, além da violência, particularmente doméstica. Já temos o Dia Nacional contra a Violência da Pessoa Idosa, mas que leva por problemas de planejamento financeiro, ou boa relação, muitas vezes familiar, a agressão física dramática dessas pessoas. E a questão da saúde, mas acho que o meu tempo está... Doutora Cristina, doutor Gonzalo, é impressionante, mas os números são incríveis. Vocês que são sanitaristas sabem disso. Nós pegamos experiência dos Estados Unidos. O gasto em saúde nos Estados Unidos é de 4,1 trilhão, sendo 12 mil dólares por pessoa. Do total, 363 gastos com prevenção. Quantas décadas a gente discute essa questão e essa matéria, né? Ou seja, se fosse em prevenção, promoção, hoje em dia com os instrumentos da genética, muita predição, nós poderíamos, além de tudo, reduzir muito esses custos do sistema hospitalocêntrico. Isso é a realidade no mundo inteiro e é a realidade no Brasil também. Nosso sistema também é hospitalocêntrico, apesar dos enormes avanços obtidos, particularmente no programa Saúde da Família, tá certo? Quantos grupos Saúde da Família você implantou? Não lembro, mas muitos, né? Mas que é um programa modelo para o mundo. O programa Saúde da Família, a Estratégia de Saúde da Família, é um programa modelo para o mundo. Talvez tenha sido a mais importante qualificação de fato na atenção primária, na compreensão do papel dessa parte dos cuidados com a saúde. Nós precisamos muito mais grupos de saúde da família, mas não dá para negar que nós avançamos muito e é um modelo para o mundo. Eu sei recentemente o plano de saúde, o sistema de saúde inglês veio ao Brasil para conhecer a estratégia da saúde da família do Brasil, que seguramente já evitou muitos agravos que eram evitáveis. Eu tenho trabalhado novamente na área de saúde. É impressionante a quantidade de mortes evitáveis, é impressionante a quantidade de recursos que são destinados ao tratamento de doenças que vão ao sistema hospitalar, que poderiam ser reduzidos ou evitados se tivesse a chamada atenção primária. Esse é o grande debate. O último livro que eu li, chamado Medicina do Futuro, incrível, parece um livro da NASA, do ponto de vista tecnológico,
do conhecimento, da informação. O último capítulo chama o futuro da medicina. O último capítulo só tem uma saída: promoção, prevenção e humanização. Infelizmente é um aspecto que também a gente perdeu muito. Até a tecnologia nos permitiu que desumanizasse um pouco mais. A maior queixa dos pacientes é o médico atendendo e olhando para o computador, ao invés de ter uma atenção direta na observação clínica, nos cuidados e naquilo que muitas vezes o paciente precisa é atenção, carinho, cuidados, interpretação do seu perfil psicológico. Mas esse dado é dramático e, infelizmente, essa inversão ainda não foi mudada. Então, o tripé da saúde, saúde preditiva cada vez mais forte, com os instrumentos da genética que temos e outros tantos, para que a gente possa, talvez, até num período de uma década, já ter ideia daquilo que pode acontecer no futuro com essa população. Isso é, na minha avaliação, um dos instrumentos mais poderosos que nós podemos ter. A indústria farmacêutica pode continuar nos ajudando muito nesse sentido. Esse aspecto também é muito importante. Gonçalo, você que é da área, eu sei. O engajamento. Talvez seja uma das coisas mais complexas do sistema de saúde. A gente engajar o paciente no cuidado da sua própria saúde. Ele passar informações, ele ter cuidados diários para que haja uma integração do sistema de saúde engajado com ele e ele engajado com as informações a serem prestadas para o sistema de saúde. De toda a identificação do Google, da busca de orientação da população em geral, a 19ª preocupação é saúde. Olha só. E nas redes sociais, não se fala em saúde como algo relevante. É muito mais as besteiras que a gente conhece do que se fosse utilizada como um processo de engajamento do cidadão, que pode, se tiver diabetes, oferecer diariamente muitas informações sobre a sua glicemia. Se for hipertenso, orientações sobre a sua pressão. Se for um cardiopata, orientação sobre o seu peso, porque nós saberemos através do peso, que pode ser realizado na farmácia ou algum equipamento local, saber se ele começa a ter uma quantidade de volemia maior do que o seu coração pode suportar. Às vezes informações muito simples, mas que o paciente engajado pode dar uma contribuição extraordinária e que hoje em dia, infelizmente, ele não está. Muito bem. A questão de governos e mercados, a importância. Esses dias eu tive com um grande economista, falou: o maior problema da economia do mundo é a saúde. Do mundo. Um grande economista. E eu vou dar uma notícia ruim: vai piorar. Vai piorar. Sistemas de saúde hoje, do jeito que estão, eles são insustentáveis. Público e privado. Nós temos aqui a Agência Nacional de Saúde Suplementar fazendo um debate com toda a população da área de saúde suplementar, orientando os planos de saúde, autogestão, de como se comportar em relação à longevidade. Porque se já está difícil hoje, e nós vamos viver muito mais, imagina como ficará com uma população que, mesmo bem cuidada, vai acumulando doenças crônicas. Portanto, precisa ter um acompanhamento cada vez mais qualificado. Então, público e privado tem cada vez se preocupar mais com isso. Aqui algumas informações sobre o Reino Unido, mas é muito semelhante, como que vai piorando com o decorrer da idade, vai acumulando doenças crônicas e como que vai crescendo o custo. População longeva sem doenças crônicas, traduzido para o real, R$ 6.740. Com 3 doenças crônicas, 51 mil. Então imagina o impacto que vai ter na sustentabilidade do sistema de saúde, o impacto que vai ter na indústria farmacêutica, o impacto que vai ter em toda a nossa realidade. Eu não me considero velho, viu, pessoal? Só quis encerrar com isso.
considero muito jovem, muito ativo, muito dinâmico, e vai ser a realidade da maioria da população longeva no próximo período, se a gente tiver uma parceria extraordinária de poder público, poder privado, setor produtivo econômico, setor farmacêutico, que é o trabalho incrível que vocês realizam na realização desse seminário, no trabalho de toda a indústria farmacêutica nacional e estrangeira. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Feldman, pela sua excelente palestra e as informações tão importantes.